Senhor presidente, vereadores, vereadoras, senhores ex-combatentes expedicionários, seus familiares, Coronel Roncolato, Coronel Cristiano, demais presentes, bom dia. Eu iria inicialmente falar algo de improviso, mas resolvi, em função da minha história com o Exército e, consequentemente, os ex-combatentes expedicionários, eu preparei um texto rápido aqui. Em 1988, eu ouvi pela primeira vez a canção do expedicionário. De imediato, fiquei emocionado com a beleza e profundidade dos versos. Naquela ocasião, eu tinha sido recém-aprovado na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e essa canção me fez ter absoluta certeza do que me levava às Forças Armadas. Eu queria ser oficial do Exército, eu queria servir o meu país com braço forte e mão amiga. Durante os anos que permaneci na caserna, tive a honra de desfilar inúmeras vezes em homenagem aos ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira. Passadas quase 3 décadas, ainda lembro a vibração com que marchávamos quando tínhamos a presença dos pracinhas na escola. Era a nossa maneira de expressar todo o nosso respeito, gratidão e admiração por senhores e senhoras que, quando jovens, foram afastados do convívio de suas famílias e levados a outro continente, combateram os ideais pregados pelo eixo. Apesar do ambiente adverso, do inimigo aguerrido, do terreno desconhecido, do clima severo, inclusive com neve, os combatentes brasileiros se mostraram mais resistentes, bravos, astutos e preparados que quaisquer outros do mundo. Requeri essa tribuna livre porque, enquanto os militares mantêm a tradição de cultuar periodicamente seus heróis, a sociedade civil normalmente não tem esse importante costume. Mais do que isso, atualmente estamos órfãos de grandes líderes ou heróis, fato que nos deixa sem referências de bons exemplos e nos joga em uma crise que transpassa os aspectos financeiros e torna-se principalmente uma crise de representatividade, uma crise ética e moral. Além da merecida homenagem aos pracinhas, essa tribuna livre tem um outro importante intuito. Como presidente da Comissão de Educação, Cultura e Turismo, fui visitar o Museu do Expedicionário e presenciei uma situação paradoxal. Ao mesmo tempo em que vi um acervo espetacular, vi também a falta de recursos para manter essa belíssima história viva. Por esse motivo, vou propor que a Legião Paranaense do Expedicionário, instituição sem fins lucrativos, composta por membros voluntários, seja declarada de utilidade pública, para que possa receber emendas necessárias para que os trabalhos de catalogação de documentos e disponibilização em meios digitais possa ser agilizado e concluído. Nesse sentido, conto com a ajuda de meus colegas vereadores e vereadoras. Tenho a felicidade de ainda manter contato com a maioria dos meus amigos de academia militar, hoje tenente-coronéis. Para minha surpresa, hoje aqui presente, um dos meus colegas de ocasião, o tenente-coronel Cristiano. No entanto, já não uso mais minha antiga farda e já não tenho mais meu posto. Apesar disso, o sangue verde-oliva ainda corre vigorosamente em minhas veias. Por esse motivo, vou hoje repetir um gesto que guardei por mais de 25 anos, mas que agora será utilizado no mais oportuno dos momentos. Quero prestar uma respeitosa continência ao Coronel Roncolato, à senhora Raquel Renier, que está à frente do Museu Expedicionário e da Legião Paranaense do Expedicionário, e aos nossos ex-combatentes Evaldo Lira, Flávio Costa, Humberto Mocelin, João Trella, José Brasílio da Silva, Armando Coube, representados hoje aqui pelos senhores Eronides João da Cruz, Reinaldo Pontaroli, Modesto de Brito, Pedro Lima, e a todos aqueles que ajudam a manter o Museu do Expedicionário em funcionamento. Caros guerreiros e guerreiras, o Brasil tem orgulho de vocês. Viva a Força Expedicionária Brasileira e seus pracinhas, viva Curitiba em seu aniversário. Professor Euler, por gentileza, à mesa. Senhor presidente, ainda para registro, só fazer uma menção de que o general Ítalo Conte, a quem tive a honra de fazer a homenagem de ter um CEMEI hoje, uma creche em Curitiba, o general que não está mais entre nós,
conviver com ele por mais de 15 anos, sou amigo da família. Para mim é uma honra ver o professor Euler fazendo essa homenagem o glorioso Exército Brasileiro que nunca foi derrotado, que só saiu vencedor. Parabéns, fiz questão de citar o nome do general Ítalo Conte, que não está mais entre nós, mas que tenho certeza está aqui em memória, em espírito e em alma, porque fez parte dessa lindíssima história. Parabéns ao professor Euler. Fica o registro, vereador. Com a palavra, o nosso convidado hoje, coronel da Reserva do Exército, Claudinei Roncolato. Por gentileza, o senhor tem 15 minutos de fala, e após sua fala, os vereadores poderão fazer seus questionamentos. Com a palavra, coronel, fique à vontade. Senhor presidente da Câmara, senhoras vereadoras, senhores vereadores, caro vereador Euler, professor Euler, muito obrigado pela indicação, militares presentes, queridos pracinhas, a quem agora presto eu a minha continência, e todos os seus familiares aqui presentes, senhoras, senhores. Há muito que se falar da Força Expedicionária Brasileira, nossa FEB, dos combates memoráveis na campanha da Itália, como os de Monte Castelo, Montese, Castelnovo, Fornovo de Taro, Barga, dos mais de 25 mil brasileiros que lutaram pela liberdade dos povos, dentre os quais mais de 1.300 paranaenses. Dos mais de 450 pracinhas, como eram carinhosamente chamados os expedicionários, que tombaram no campo de luta. 28 eram paranaenses. Hoje, entretanto, gostaria de aproveitar a oportunidade para me reportar ao precioso legado dos heróicos pracinhas na nossa Curitiba, a casa do expedicionário. Era terminada a guerra. De volta ao Brasil, meses depois, numa remota tarde de 1946, reuniram-se 6 veteranos da FEB em uma modesta casa de pensão de Curitiba. Estava lançada a semente que germinaria, a 20 de novembro daquele ano, com a fundação da Legião Paranaense do Expedicionário, a nossa LPE. Uma entidade para congregar no Paraná os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial e prestar-lhes toda a assistência de que necessitassem. Para o amparo aos pracinhas, enfim, na dura readaptação à vida civil, de modo que não fossem tragados pela voragem da descrença, do desânimo e da miséria. Lá se vão 70 anos. Quis o destino que viesse comandar a 5ª Região Militar, com sede em Curitiba, um dos ilustres chefes que participaram da luta na Itália, o comandante da artilharia da FEB, general Oswaldo Cordeiro de Farias. Nessa época, as seções da Legião se processavam na antiga caserna de tiro Rio Branco, graças ao cavalheirismo de sua diretoria. O general colocou à disposição dos pracinhas para suas reuniões habituais o próprio quartel-general, garantindo ainda que conseguiria os salões do Circo Militar para eventuais necessidades. Por indicação do general Cordeiro de Farias, o coronel José Machado Lopes, que no futuro galgaria o posto de marechal, assume a função de presidente da LPE. Com o prestígio que lhe conferia suas glórias militares, tendo sido o comandante da engenharia da FEB e também por exercer o cargo de diretor da rede de viação
Paraná-Santa Catarina, cargo em comissão, que movimentava um capital superior aos orçamentos dos dois estados. Muito fez em benefício dos expedicionários. O governador paranaense de então, o senhor Moisés Lupion, pediu a Machado Lopes que lhe cedesse o engenheiro Linneu do Amaral, da Rede, para ocupar a prefeitura de Curitiba. Era ótima oportunidade de conseguir a doação de um terreno para a futura sede da Legião. Atendendo ao pedido de Machado Lopes, o doutor Linneu doou à LPE o espaço que hoje ocupamos, muito bem localizado no alto da Rua 15. Machado Lopes solicitou do engenheiro Euro Brandão, seu auxiliar na Rede, um projeto de sede que contivesse no segundo pavimento, no mínimo, 10 apartamentos a serem ocupados pelos pracinhas em trânsito. O estilo do projeto deveria lembrar as terras italianas onde atuara a FEB. Numa de suas idas ao Rio de Janeiro, procurou pelo escultor Humberto Coso e lhe encomendou a escultura da patrulha em ação que ora em cima o nosso museu, e também os baixos relevos que compõem as nossas fachadas. Mas como obter recursos financeiros para a execução da obra? Machado Lopes não desanimaria. Conseguiu que prefeituras do Paraná concorressem com donativos. Empresas cederam materiais de construção. E foram diversas outras formas de obtenção de recursos. O bravo coronel realmente não se deixava acuar pelas dificuldades. Indo a São Paulo, adquiriu por 40 mil cruzeiros um automóvel Ford, assinando promissória vencível em 90 dias. O veículo rifado deu à LPE um lucro superior a 800 mil cruzeiros, dinheiro da época. Graças também, é claro, ao trabalho incansável dos pracinhas e seus familiares na venda dos números da rifa. A 15 de novembro de 1951, 65 anos atrás, o sonho se concretizava. Era inaugurada a Casa do Expedicionário. Nesse dia, o pracinha, com justo orgulho, pôde cruzar as colunas da entrada da casa, que agora era sua. Colunas que evocam o Arco do Triunfo, tema resgatado da Antiguidade Romana. Arco do Triunfo em homenagem ao esforço de guerra, com o mesmo simbolismo do Arco de Paris, do Portal de Brandemburgo, em Berlim, e do Arco do Monumento aos Mortos da Segunda Guerra, no Rio de Janeiro. Um pleito aos expedicionários brasileiros, aos que voltaram à pátria e aos que, naquela época, dormiam o sono eterno no cemitério militar brasileiro de Pistoia, na Itália. A 19 de dezembro de 1980, a Casa do Expedicionário transformou-se em museu, o Museu do Expedicionário. Com o aprimoramento da legislação de proteção aos pracinhas, eles já podiam abdicar do auxílio provido pela Casa, principalmente no tocante a alojamento e assistência médica, profissional e previdenciária. Era o momento de assegurar a perpetuidade das memórias da FEB. Com esse intuito, a LPE firmou convênio com a Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, passando esta a responder pela conservação, funcionamento, segurança e manutenção das instalações do acervo, permanecendo o museu sob o domínio da Legião. Hoje, o acervo do Museu do Expedicionário, relativo à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, é um dos mais completos do país. São carros de combate, uma aeronave P-47 Thunderbolt, armamentos pesados e leves, engenhos bélicos diversos, fotos, mapas, maquetes, utensílios variados, além de um extraordinário acervo documental. Sem dúvida, é um ambiente dos mais propícios para a pesquisa historiográfica de alto nível.
merece destaque as constantes visitas de grupos de alunos do ensino fundamental e médio, inclusive de escolas de estados vizinhos. Os estudantes são guiados pelos nossos monitores treinados, pois a mera contemplação do acervo, claro, seria insuficiente. No momento em que parte considerável da sociedade vive um presente contínuo, tendendo a esquecer e anular a importância das relações que o presente mantém com o passado, cresce a importância o nosso museu como espaço de ensino-aprendizagem para as jovens mentes. Conhecendo este eloquente testemunho da história contemporânea, os escolares preservam o seu direito à memória. Legião Paranaense do Expedicionário, Casa do Expedicionário, Museu do Expedicionário, a Trindade dos Pracinhas Paranaenses, unida e guiada sempre pelos mesmos princípios e ideais. Este é o momento de refletirmos sobre a responsabilidade de todos nós para o futuro. O estandarte não cairá ao chão, há de permanecer tremulando sempre. Em nome da Legião Paranaense do Expedicionário e dos Pracinhas Paranaenses, muito obrigado. Agradecemos as palavras do Coronel Roncolato e agora pedimos à Banda do Exército que faça uma homenagem tocando a canção do Expedicionário.
Agradecemos a banda do Exército. Logo após o questionamento, a fala dos senhores vereadores, pedimos a gentileza, vamos informar que a banda faça a execução do hino de Curitiba. Agradecemos por enquanto. Então, agora, Coronel Roncolato, nós passaremos aos vereadores, que poderão cumprimentar os presentes ou fazer algum questionamento. Aí, a cada 3 vereadores, nós devolvemos a palavra ao coronel. Então, primeiro a vereadora escrita, a vereadora Noêmia Rocha, na sequência, o vereador Felipe Braga Cortes. Muito obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar o vereador professor Euler, desse resgate da história, trazendo essa casa a homenagem aos ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira. Quero cumprimentar também o coronel Roncolato pela explanação. Mas eu quero fazer um elogio aqui da senhora Glaci e do senhor Ronaldo, que me surpreendeu, eles de mão dadas aqui nesse parlamento, e deve ter aí 60 anos de casamento. E aí eu faço uma menção às mulheres desses ex-combatentes que fizeram um diferencial na vida deles. A exemplo da senhora Glaci, que me tocou muito o gesto do casal de mãozinhas dadas ali. É um exemplo. Mas a minha pergunta, e além da homenagem, que vocês merecem o melhor e que fizeram um excepcional trabalho em defesa da nossa nação, a pergunta é: eles foram cuidados pelo governo, foram com a responsabilidade social do Estado, foram tratados ao que eles merecem, do melhor, e de um acompanhamento e de um investimento a esses ex-combatentes, na sua leitura, assim, no cenário geral? Como é que o Estado respondeu aos serviços prestados, à dedicação, à doação de vida, aos riscos que enfrentaram? Como que o Estado respondeu a essa demanda? Mas, em tudo, eu quero parabenizar o trabalho de vocês. Se estamos aqui, é porque houve essa ação e que eles foram, sim, ao campo de batalha e foram os que mais sofreram de perto todas as ações que eles enfrentaram. Então, a minha pergunta é essa, e a outra pergunta é: como essa casa pode colaborar de alguma forma para o engrandecimento desses ex-combatentes e uma prestação de serviço enquanto município? Muito obrigada. Vereador Felipe Braga Cortes, na sequência, o vereador Ezequias. Parabenizar o professor Euler por ter dado essa oportunidade. Já tivemos aqui, alguns anos atrás, eu mesmo prestei uma homenagem a toda a Legião, e cumprimentar o coronel Roncolato, vice-presidente da Legião, e o tenente-coronel Cristiano Rocha. Eu acho que um pouco da resposta que a vereadora Noêmia vai ser dada é que, aprovando a lei para a Legião, Força Expedicionária Brasileira, a lei que o vereador professor Euler, não sei se ele já protocolou, está tramitando, mas irá tramitar, terá o apoio dessa casa. Poderemos, sim, em formato de emenda, apoiar. Eu conheço lá e sei da necessidade que tem, né? A importância do Exército Brasileiro. Eu tenho participado bastante de algumas ações. O Exército fez, no ano passado, algumas ações muito legais nas praças, inclusive aqui, trazendo o Exército para a praça e trazendo a comunidade, fazendo um trabalho social muito, muito interessante. E, às vezes, até tendo que, em algum momento, algumas questões políticas que envolveram aqui no passado, recente, quando vereadores, um vereador, no caso, isso a nível de Brasil, um absurdo, professor Euler, uma ação para retirada dos nomes de ex-militares das ruas, praças da cidade de Curitiba. Nós conseguimos aqui evitar que isso acontecesse, apesar de Porto Alegre ter ido adiante, mas aqui não, né? O Exército é uma referência, a gente tem orgulho cada vez que vai lá pela disciplina e ordem que demonstram, e a gente conta sempre com vocês em todos os sentidos.
Muito obrigado pela presença. E parabéns à Legião, parabéns aos homenageados, aos que estão aqui, que participaram na guerra efetivamente, que são exemplo para nós. Muito obrigado. Próximo vereador, vereador Ezequias, e na sequência o vereador Cristiano Santos. Bom dia a todos, bom dia, coronel, bom dia a todos os expedicionários que estão aqui. Primeiro, para mim é um momento assim muito importante, porque entendo que a vida desses homens, da vida deles, houve a mudança para a vida de muita gente. Esses dias ainda eu ouvi, professor, eu quero te parabenizar por trazê-los aqui, de que na Itália, né, todos os anos é feito lá um evento para lembrar os praças brasileiros. E nós, muitas vezes, não valorizamos aquilo que os nossos praças fizeram lá na Itália. E aquilo me chamou muita atenção, foi algo que me chamou muita atenção, porque tem um dia em que eles param, as escolas param e fazem uma homenagem aos praças brasileiros. Quero lembrar que tive a oportunidade de, por 10 meses e 20 dias, falava com o coronel, por 10 meses e 20 dias servir o Exército Brasileiro, aqui no 5º Belog, ainda era aqui onde hoje é o Curitiba, né, e foi um tempo assim muito especial para a minha vida. Eu comentava com o coronel, inclusive. E lembrar, o meu sogro chegou a ser chamado também, o senhor Agostinho Leal do Vale foi chamado para a guerra, chegou a ir até o Rio de Janeiro, mas acabou não indo, não sei se por contingente, alguma coisa. Ele contava aquilo como assim, uma experiência da vida dele muito importante. Somente para parabenizá-los mesmo, parabenizar, professor Eulio, por trazê-los aqui nesse momento, nesse dia do aniversário de Curitiba, e poder honrar esses homens, e por que não essas mulheres desses homens que foram, né, e filhos que ficaram aqui, né, parabenizá-los, porque foi um momento de tensão, e quantos daqueles que não receberam de volta o seu familiar, e nós só podíamos realmente parabenizar por esse trabalho tão bonito que foi feito, naquele momento importante, não só para o país, mas para todo mundo, né? Uma guerra que trouxe danos para todo mundo, mas parabenizar mesmo a cada um dos familiares. Obrigado. Devolvemos a palavra ao coronel Roncolato para que possa responder aos vereadores. Vereadora Noemi Rocha, muito obrigado pela pergunta. São 2 casais de namorado, Glaci e Reinaldo Pontaroli. Começaram a namorar, ela tinha 13 anos, ele um pouco mais, e é algo que realmente nos deixa emocionados, esse tipo de relacionamento. Como a Câmara pode apoiar aos pracinhas? Nós vemos que em outros países o apoio às façanhas dos militares nas guerras é muito intenso. Eu lembro que eu morei um ano na Itália, fiz um curso militar, havia um ônibus onde havia um local dentro do ônibus destinado a mutilar de guerra. Então havia um respeito muito grande. Talvez por a guerra não ter sido aqui dentro do nosso país, mas o fato é que eles saíram para fora para lutar pela liberdade dos povos, a liberdade de todos. Então seria muito importante, seria muito gratificante, não apenas para a Legião, mas para o país, pela autoestima do próprio país, que isso fosse sempre levado em consideração. Desde já eu os convido na solenidade, senhores e senhoras vereadoras, a comparecer na Legião. Isso é muito importante, particularmente para os nossos nonagenários pracinhas, mas para todos nós. Vereador Felipe Braga Cortes. Coronel, só a pergunta que eu lhe fiz, primordial, que eu acho importante essa resposta: como o Estado, como a nação cuidou dessas pessoas? Pois é, eu anotei e não toquei. A guerra foi declarada em 42. Nós fomos para a guerra em 44, já no segundo semestre de 44. Houve dificuldades na preparação. Nós treinamos aqui com equipamentos franceses, que era o que nós utilizávamos.
ainda é uma herança da Primeira Guerra. Quando fomos para o teatro italiano, nós começamos a utilizar a tática, a técnica e o armamento americano. Então teve que haver uma adaptação rápida. E aí que o pracinha brasileiro, nosso homem, mostrou a extraordinária capacidade de adaptação que ele tinha. Nós temos aqui, por exemplo, a título de exemplo, Leonidas era da FAB, Força Aérea. Nós perdemos 8 pilotos lá na guerra. E os especialistas, mecânicos de armamento, especialistas das aeronaves, eles eram especialistas. Ou eles resolviam aquele problema, se estava fora da alçada deles, eles não resolviam. Quem eles chamavam? Chamavam o mecânico brasileiro. Porque eles se viravam. Tinha que resolver, eles se viravam. Então, foi rapidíssima a adaptação ao novo equipamento e foi muito bem sucedida a tropa brasileira na campanha da Itália. Mas ainda não respondi a tua pergunta. Como o Estado, vamos dizer, como o Estado recebeu esses pracinhas? Mal. Eles não foram recebidos como deveriam ser recebidos. Simplesmente a FEB foi dissolvida ainda no navio, de forma que os componentes da Força Expedicionária foram dispersados para o Brasil afora e não se juntassem. Mas por quê? Nós tínhamos um governo de Getúlio Vargas, era uma ditadura. Evidente que uma tropa que tinha ido lutar pela liberdade e pela democracia na Europa, ela não viria, nem ela nem o povo com bons olhos, o regime forte que havia no Brasil, de Getúlio Vargas. Então é evidente que não foram bem tratados, não. Só posteriormente, quando a legislação mudou, é que houve um amparo. Hoje eles estão amparados, claro, mas demorou um bom tempo. É uma pena que isso tenha acontecido, mas esse é um dado da realidade. Independeu do Exército, independeu das Forças Armadas, era uma questão de governo. Eles não foram atendidos, não. Bem atendidos. Até por isso que foi criada a Legião Paranaense do Expedicionário, para poder atendê-los. Na verdade, lá não era museu, lá era uma casa de apoio ao pracinha. Eles vinham do interior e ficavam alojados nos 10 apartamentozinhos que tinham na parte superior do hoje museu. E lá procurava-se dar atendimento médico, procurar emprego, enfim, assistência social toda que fosse possível, porque naquela época o Estado não provia essa assistência. Vereador Felipe Braga Cortes é um amigo, apesar de ser da juventude, é um amigo antigo do nosso Exército. Agradeço muito pelas palavras elogiosas feitas por a senhoria ao Exército Brasileiro, porque o militar vai para a reserva, mas ele continua vestindo o verde na alma. Citou a lei do professor Euler, acho que é uma ótima iniciativa. É importante que isso seja levado à frente e que vocês... Aí um pedido que eu faço, não é a minha, não é a Legião, que mantenham sempre um carinho muito especial e aos pracinhas que estiveram na Itália combatendo, porque eles merecem. Vereador Ezequias. Ele falou sobre... Quando eu falo que temos que homenagear nossas façanhas militares, não é questão de belicismo, não. Porque em um país sempre haverá força armada. É um dado da realidade. Se não for a nossa, será de outro país. É só ver o que ocorre hoje no mundo. Então, a nossa Força Armada não existe, está na Constituição,
não existe para atacar ninguém. Ela existe para defender o nosso território e o nosso Estado. É vedado às Forças Armadas o combate de conquista, ações de conquista, mas sim de defesa. Quanto mulheres na guerra, as mulheres que ficaram tiveram, imagino o sofrimento que elas tiveram. Eu tive na ex-Jugoslávia, numa missão da ONU, eu sei que minhas filhas passaram, todas pequenininhas, enquanto eu estava lá numa região muito conflitada. Então, imagina, então, a família do pessoal que estava em plena guerra, em pleno auge da Segunda Guerra Mundial no teatro italiano. Mas não são só as que ficaram, tem as que foram. Temos as nossas enfermeiras. Aqui nós temos uma filha de uma enfermeira. A Rita, que a mãe dela foi enfermeira na FEB. Nós tivemos quantas enfermeiras? 67. Às vezes eu tropeço dos números, aí alguém me auxiliou. Então, foi a presença feminina da mulher brasileira na guerra. Elas foram como enfermeiras, mas até para ficar igual ao Exército, às Forças Armadas americanas, elas receberam um posto de tenente. E retornaram e foram grandes defensoras da FEB, e algumas ainda continuam sendo até hoje. E aqui está uma filha delas, que é uma grande defensora da nossa casa. Eu acho que procurei responder as perguntas. Temos no próximo bloco os vereadores Cristiano Santos, Zezinho Sabará, Julieta Reis e Tito Zeglin. Porém, antes, como a vida não para e a banda do Exército vai ter que sair, nós pediríamos a gentileza que a banda executasse o hino da cidade de Curitiba, em homenagem ao aniversário da cidade de Curitiba.
Agradecemos à banda do Exército pela execução do hino de Curitiba. Com a palavra, o vereador Cristiano Santos, na sequência, vereador Zezinho de Sabará, vereadora Julieta Reis e Tito Zeglin, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos os presentes, e inclusive o vereador Euler pela iniciativa, já aproveitando para parabenizá-lo também, vereador. Na verdade, não tenho perguntas, gostaria apenas de agradecer a oportunidade que os senhores nos dão de conhecer um pouquinho mais dessa história hoje, saber um pouquinho mais de tudo o que fizeram esses nobres e guerreiros homens, esses combatentes que aqui estão. Parabenizar, a exemplo da vereadora Noêmia Rocha, essas senhoras que estiveram ao lado desses combatentes, essas guerreiras, já que dizem que ao lado de um grande homem sempre temos uma grande mulher, e nós temos aqui hoje grandes exemplos disso. Parabenizar o senhor, vereador Euler, pela iniciativa, e já colocar-me à disposição para que realmente seja encaminhada, protocolada, enfim, e que tenha todos os trâmites necessários de uma forma breve, para que realmente a instituição que o senhor indica venha a ser reconhecida como utilidade pública, possa receber recursos públicos para ajudar na manutenção, preservar a memória, que nada mais é que também um patrimônio da cultura da nossa cidade. Uma data tão importante para Curitiba, hoje a gente ter o privilégio de conhecer um pouquinho mais dessas histórias, é realmente uma oportunidade maravilhosa para todos nós. Parabéns, conte conosco nessa luta que será travada nos próximos dias, nos próximos meses, nas comissões dessa casa. Obrigado. Vereador Zezinho de Sabará. Parabenizo o vereador professor Euler pela iniciativa, e também parabenizo a todo aí o ex-combatente e os seus familiares. Eu fico imaginando os familiares, enquanto eles estavam em campo de batalha, lá, os pracinhas, a tensão e a preocupação que ficava os seus familiares. Então, minha pergunta é simples, se eles ficavam sempre em contato, se era fácil se comunicar com seus familiares nesses momentos. É só isso, e parabéns aí pelos grandes heróis aí que defenderam a nossa pátria. Obrigado. Com a palavra, vereadora Julieta, na sequência, vereador Tito Zeglin. Encerramos as perguntas. Gostaria de cumprimentar o professor Euler, coronel Roncolato, o casal Pontaroli, em especial também cumprimentar a nossa amiga Raquel Reinier, atualmente diretora do Museu do Expedicionário, que há tantos anos trabalha para a manutenção do museu, oriunda da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. É uma pessoa que conhece e que sabe a importância do museu para relembrar as nossas histórias. A importância do Exército Brasileiro na defesa das nossas fronteiras nacionais e dos interesses do país. E, principalmente, conhecendo o passado de luta e resistência, nós temos que projetar a paz. E, para isso, nós precisamos da manutenção do museu, para que todas as pessoas conheçam as histórias do nosso Exército e principalmente da Legião Paranaense do Expedicionário, que tanto trabalhou e que tanto lutou para que a gente pudesse estar hoje em liberdade. Então, conhecendo esse passado de luta e resistência, nós vamos projetar o nosso futuro de paz. Isso é muito importante. A minha única pergunta é em a questão do museu, para que nunca se esqueçam das nossas lutas e das lutas dos nossos pracinhas. Eu só queria saber se a 5ª Região Militar colabora na manutenção do museu e se o governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Cultura, também em conjunto faz a sua parte para que esse museu esteja sempre sendo visitado pelas nossas crianças e pelos jovens para saberem e conhecerem a nossa história. Parabéns à Força Expedicionária Brasileira. Vereador Tito Zeglin, na sequência, faremos encerramento. Agradeço, presidente, e quero parabenizar o professor Euler, que num dia tão especial para nós, hoje é aniversário da nossa cidade que amamos, 324 anos, Vossa Excelência nos proporciona com esta visita importante dos nossos pracinhas brasileiros. Na pessoa do coronel Roncolato, eu quero saudar todos e quero dizer que muitas histórias bonitas, e este hino nos emociona quando ouvimos, porque realmente a gente sente
o que vocês sofreram para defender a nossa pátria, representar bem a nossa pátria. Tantas histórias bonitas, e entre tantos homens que deveriam estar ao lado de vocês lá em Montese, Rodolfo Zeglin, que também não embarcou junto com os demais, e a família triste construiu uma capela em louvor a São Sebastião, que até hoje existe esta capela na cidade de Mandirituba, e é um lugar de visitação e de agradecimento, e muitas graças às pessoas que a visitam recebem. Eu aqui na Câmara, eu sempre tive um respeito muito grande pelos nossos pracinhas brasileiros, pelos nossos expedicionários, e recentemente, em 2011, ao lado do vereador Mauro Inácio, nós e também do Coupani, inauguramos uma praça no São Brás, com o nome de José Aloísio Goerdit, um companheiro de vocês que também esteve em Montese. Recentemente, esta casa aprovou aqui a lei número 14.434, de 2014, com o nome de Virgínia Leite, a última das 73 vivas que faleceu em 2012 aqui em Curitiba, e que nós, para homenagearmos a mulher brasileira, aquelas 70 e poucas mulheres que lá estiveram, se me falha a memória, 73, então procuramos homenagear todas as mulheres. Esta foi a enfermeira que cuidou dos feridos lá na Segunda Guerra. Então fica aqui o meu agradecimento a vocês, e tenho certeza, tudo que precisar ser feito, o nosso partido, o PDT, representado aqui nesta Câmara por 5 vereadores, vai fazer para caminharmos juntos, porque vocês realmente merecem. E para terminar, senhor presidente, aqui hoje ainda passei por uma rua que se chama Montese, ali no Parolim, bem em frente ao Extra supermercado. E passei por lá e me lembrei deste lugar onde vocês fizeram a história, onde vocês comemoraram, junto com os demais, a vitória e praticamente o encerramento da Segunda Grande Guerra Mundial. Muito obrigado. Perfeito. Para as considerações finais, com a palavra o Coronel Roncolato, por gentileza. Vereador Cristiano Santos, muito obrigado pelas palavras. O Museu do Expedicionário, o grande legado dos pracinhas, não é um legado só para os familiares, não é um legado do Exército. O Museu do Expedicionário é, antes de tudo, um legado de Curitiba. Senhores, por gentileza, os convidados que ocupam a tribuna, por gentileza. Senhores, por gentileza, só peço silêncio só para a conclusão da fala do coronel, por gentileza. Obrigado. Então, retornando, o museu é um patrimônio do povo curitibano e do povo paranaense. Então, tudo que vocês estiverem fazendo pelo museu ou pela memória, estarão fazendo também pela nossa cidade. Eu, como paulista, adotei Curitiba, então é também a minha cidade por adoção. Vereador Zezinho Sabará, das tuas palavras, o que eu anotei aqui, a maior preocupação, como era a comunicação das famílias com os pracinhas. Bom, imagina uma época onde não havia computador, onde não havia o telefone também, o WhatsApp, nem pensar. Então, a comunicação era por carta. A distância no tempo entre o momento em que a carta era expedida, escrita e expedida, a chegar lá na mão do pracinha, é da ordem de um mês, quando não mais. Mas é impressionante, o escritor Rubem Braga, foi um cronista da guerra, ele fala muito sobre isso, a importância que tinha a chegada de uma carta de um familiar
ou de amigos na mão do pracinha. É uma coisa realmente indescritível, impressionante. Eu acho que os nossos testemunhos, os nossos pracinhas aqui vão confirmar isso seguramente. Como? Tinha censura, porque as cartas que vinham de lá para cá, elas eram censuradas pelo seguinte: não é questão de... Aí não é uma questão política, é uma questão militar. Por exemplo, eu não podia dizer na carta onde estava se desenrolando o combate. Ele não podia colocar na carta dados militares que mostrassem qual era a guarnição que ele estava usando, qual o quartel, qual a unidade que ele pertencia, o número de companheiros que estavam combatendo, etc. Por uma questão de segurança deles próprios e de toda a força. É nesse sentido que havia esse tipo de censura, mas com o intuito de proteger a toda a tropa e aos próprios pracinhos. Vereadora Julieta Reis, com toda a sua simpatia, agradeço as suas palavras quanto à importância do Exército Brasileiro. Também o Exército Brasileiro é do país, é do Estado. O dono do Exército Brasileiro somos todos nós. Ela falou na projeção da paz. Realmente, nós buscamos a paz, nós não somos belicistas. Mas será sempre mais fácil nós obtermos a paz quando nós tivermos um poder dissuasório forte. É muito difícil a paz. Coronel, por gentileza. Senhores, por gentileza, só pediria o silêncio, senhores que estão acompanhando da tribuna, só para o término da fala do coronel, nosso convidado no dia de hoje. Depois, as lideranças conversarão com os sindicatos que estão aqui. Só peço esses minutos de silêncio em respeito aos nossos convidados. Obrigado. Quanto ao apoio, existe um convênio entre a Legião Paranaense do Expedicionário e o Estado de Curitiba. É um convênio celebrado em 1980, pelo qual o Estado, a Secretaria de Cultura, ela se responsabiliza pela manutenção do museu, pela vida vegetativa do museu. Isso é feito da melhor maneira? É feito com muita dificuldade. Isso é evidente que está sempre, infelizmente, particularmente com a questão... Hoje, o dinheiro é curto, o cobertor é pequeno, a parte cultural acaba sempre ficando com as pernas de fora, acaba não dando para cobrir. Hoje, me parece que, salvo engano, o Estado, na área cultural, ele emprega 0,26% do PIB. E como a área LP é particular, é da região, ela acaba recebendo um quinhão bastante pequeno do Estado. Quanto à 5ª Região Militar, que ela perguntou o apoio que ela dá, está em processo a transferência do patrimônio da Legião Paranaense do Expedicionário, ou seja, o museu, todo o acervo, a própria praça, todos os artefatos para o Exército Brasileiro. Então, é algo que deve ocorrer ainda este ano, é a nossa expectativa. Permanecerá um convênio, outro tipo de convênio, talvez com o Estado? A ideia é que permaneça, a vontade do Exército é que permaneça. Funcionários, por exemplo, e algum tipo de material. Ou seja, a ligação com o Estado, com a parte cultural da cidade, tem que permanecer. O Exército não vai assumir aquilo e transformar aquilo num quartel inexpugnável em que ninguém entra. É algo em que o intercâmbio com a área cultural da cidade, do Estado, é um local onde o intercâmbio com a área cultural do Estado tem que permanecer.
tem que evoluir sempre. Por quê? Vereador Zeglin, o hino é muito bonito, né, vereador? Letra de um poeta renomado do Brasil, e não sem motivo, Guilherme de Almeida, e uma música muito bonita. Então, é um dos hinos, não é propriamente militar, porque ele é um hino nacional, não é só militar, mas realmente ele é emocionante, é muito bacana. Muito bom eu ter ouvido falar sobre a Praça de São Brás, sobre a lei. Virgínia Leite, Ítalo Conte, já foi citado também, uma figura extraordinária, um exemplo de soldado. E a Virgínia Leite foi minha amiga. Pessoa extraordinária, um exemplo de pessoa e que honrou o Brasil lá fora na Segunda Guerra Mundial e tornou a honrá-lo no seu retorno ao Brasil. Então, eu fico contente de termos aqui amigos, infelizmente que nós já não estão conosco, né? Mas amigos do calibre do general Ítalo Conte e da querida enfermeira Virgínia Leite. Rua Montese, bonito esse nome, né? Quem não conhece a cidade de Montese, na Itália, puder conhecer um dia, foram 4 dias de combate nessa cidade, um combate muito renhido de casa a casa, e que foi considerado pelos aliados como um exemplo de combate em região urbana, um ensinamento que a tropa brasileira dava às demais nacionalidades que compunham o 5º Exército de campanha. Muito obrigado. Nesse encerramento, após o encerramento, o vereador professor Euler fará uma entrega de um certificado de participação, coronel. Queremos agradecer a iniciativa do vereador professor Euler, agradecer o coronel da reserva, Claudinei Roncolato, que ficou esse tempo explanando e conversando com os senhores vereadores, em nome também do tenente-coronel Cristiano Rocha Afonso da Costa, do comando da 5ª Divisão do Exército, parabenizar e agradecer essa gloriosa corporação. Também agradecer o subtenente, maestro Noé da Silva Vieira, juntamente com a banda do Exército. E em nome dos ex-combatentes, quero fazer uma menção em destaque ao ex-combatente expedicionário Eronides João da Cruz, do senhor Pedro Lima, ex-combatente, expedicionário, também do senhor Modesto Mariano de Brito, ex-combatente, expedicionário, o senhor Reinaldo Pontaroli, ex-combatente, expedicionário, presentes conosco, da senhora Glaci Thunder Pontaroli, esposa, e da presidente da Legião Paranaense do Expedicionário, a senhora Raquel Renier. Então, fica aqui os nossos agradecimentos, em nome do professor Euler e toda a Câmara Municipal, pelo dia e pelos esses momentos que nos proporcionaram dessa conversa e a convite do professor. Então, está encerrado esta tribuna livre, agradecemos a presença de todos.